Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam comportados em casa, né? Tudo certinho. Vamos lá para mais uma aula online? Hoje deveríamos começar a falar sobre fatoração de polinômios. Mas antes, vamos revisar um pouquinho do que é polinômios. Nas últimas aulas, viemos falando sobre produtos notáveis, né? Falamos sobre o quadrado da soma e da diferença de dois termos, sobre o produto, né, da soma pela diferença e sobre o cubo da soma e da diferença de dois termos, né? Revisamos tudo isso e agora vamos entrar em polinômios. Vamos revisar então um pouquinho do que é polinômios, certo? Disciplina Matemática, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos lá? Então, o que é polinômio, né? O próprio nome já diz, né? É poli. Poli, quando a gente diz é poli, é mais de um termo, né? Mas é uma adição algébrica de monômios. Exemplos de polinômios. 4a na 3 é considerado um polinômio. X ao quadrado mais 3y. 4m ao quadrado mais 3m, m mais 1. Atenção, o primeiro exemplo é a soma do polinômio a 4a na 3 com o zero, porque qualquer número que a gente somar a zero vai ser o próprio número, né? Classificação dos polinômios, né? A gente também já viu isso, vocês viram em outros anos, né? Mas a gente precisa rever. Então, monômio, polinômio com apenas um termo. Binômio, polinômio com dois termos. Trinômio, polinômio com três termos. Não existe um nome específico para os polinômios que apresentam quatro ou mais termos. Automaticamente a gente já diz que eles são polinômios, certo? Como sabemos então o grau de um polinômio? Verificamos o grau de cada monômio da expressão. O maior deles é o grau do monômio. Então a gente vai ter que verificar um por um, né? Separadamente, cada expressão vai ter que ser, cada monômio vai ter que ser visto individualmente, tá? Então, x ao quadrado y na terceira, mais 2xy ao quadrado, o polinômio é de grau 5, porque é a soma, né? Quando a gente fala em monômio, a gente tem que lembrar que monômio é a soma. Quando a gente vê o grau do monômio, a gente fala que é a soma da parte do expoente da parte literal. Então, 2 mais 3 é 5. Então, por isso que o nosso grau é 5. Na expressão abaixo, o maior grau é o 7a ao quadrado b ao quadrado, porque a soma dos polinômios do expoente do monômio vai dar 4. Então, o nosso grau maior é o 4. E é claro que a gente vai verificar e saber, né? Então, classifique cada expressão algébrica com um monômio, binômio ou trinômio e dê o seu grau. Então, quando ela tem só um termo, né? Quando ela tem dois, quando ela tem três. E o grau, a gente viu que o grau do polinômio, né? É determinado pelo monômio que tiver o maior grau, né? Então, é assim que a gente determina. No exercício 2, escreva uma expressão algébrica reduzida que represente o perímetro de cada retângulo. Então, ali a gente tem um mais o outro. A gente sabe que, tá? A gente sabe que a expressão quer dizer que o perímetro quer dizer base vezes altura, né? Então, como que funciona, né? Só para a gente saber, para ver quantos que vai dar, ok? Observação. Polinômios com uma só variável geralmente são apresentados ordenadamente, começando pelo monômio de maior grau, né? Exemplo, ordenar o polinômio 2x ao quadrado mais x mais 5x na terceira mais 9. Então, como que ficaria essa resposta, né? Começaríamos pelo maior grau. O maior grau é o 3, então ficaria 5x na terceira mais 2x ao quadrado mais x mais 9.
Verifica-se que o 9 é um monômio de grau zero, né? A gente já aprendeu que monômio pode ser um número, uma letra ou a multiplicação de um número por uma letra, né? Então, ali é um monômio de grau zero. O que são polinômios incompletos em relação a uma variável, né? Então, se um polinômio estiver ordenado e os coeficientes de alguns termos forem zero, então esse polinômio é incompleto. Exemplo, x na 4 menos 3 é igual, né? X na 4 mais 0x na terceira mais 0x ao quadrado mais 0x menos 3. Por quê? Porque entre o x na quarta e o menos 3, existe o de primeiro grau, o de segundo grau e o de terceiro grau. É onde a gente classifica ele assim, certo? 8m na terceira mais m ao quadrado. Quer dizer que é 8m na terceira mais m ao quadrado mais 0m mais 0. Como eles são zero, a gente não coloca eles, certo? Qual é a regra para a soma e a subtração de polinômios? Basta fazer a redução dos termos semelhantes. Então, quando a gente fala em polinômios ou em monômios, que seja, a gente vai juntar tudo que é termos semelhantes, tá? Eu não posso, por exemplo, juntar um y na terceira com um y. Eu não posso, tá? Eu preciso, porque o y na terceira, o expoente dele é diferente do expoente do y, tá? Quando a gente fala em termos semelhantes, a gente tem que juntar eles semelhantes. Então, vamos lá. No primeiro exemplo ali, y na terceira menos 2y mais 5, que soma, né, a 2y na terceira menos 5y menos 7. Então, eu primeiro vou tirar do parênteses e depois vou resolver tudo que tá ali, certo? Juntando todos os termos semelhantes, eu fiquei com aquela expressão ali. No exemplo 2, no exemplo B, eu quero que vocês prestem atenção na regra de sinal, tá? Porque quando a gente chega aqui, ó, gente, tem essa regrinha de sinal. Então, tudo que tá aqui dentro vai mudar. Vai mudar o meu sinal. O que é negativo passa a se tornar positivo, né? Porque menos com é mais. E o que é positivo fica negativo, certo? Tente fazer sozinho. Então, eu quero que vocês somem essas três questões, esses três exemplos. Depois de a gente ver como é que faz uma adição de polinômios, né? É só somar os termos semelhantes. Eu quero que vocês somem esse. Para vocês não se confundirem, façam primeiro A e C. Juntem A e C e depois resolvam o resultado de A e C menos o B. Porque fica mais fácil. Porque se vocês forem fazer tudo de uma vez só, vocês vão se confundir, certo? Mas tentem fazer esse exercício, tá? Operação com polinômios, só para a gente conferir então, né? Adição e subtração de polinômios, né? Exemplo, seja o polinômio a igual a 3x ao quadrado mais 2x e b igual a 2x ao quadrado mais x. O polinômio é a soma dos termos semelhantes, então eu vou somar o que tem ao quadrado com o que tem ao quadrado e o que não tem com o que não tem. Os nossos exemplos vão estar ali o resultado, certo? E daí chegaremos a esse resultado. Polinômios opostos ou simétricos, só para a gente entender, né? Então, se o meu polinômio é 3x ao quadrado menos 5x menos 10, o meu oposto vai ser o mesmo número com um sinal contrário. Onde é positivo passa a ser negativo e onde é negativo passa a ser positivo, ok? Beleza, então. É claro, né, gente, que eu iria pedir para vocês fazerem exercício de adição e subtração de polinômios. Então, resolvam, tá? Juntem, agrupem os termos semelhantes. Lembrem-se, o expoente tem que ser igual e a letra tem que ser igual. Eu não posso juntar uma letra com a outra, mas se eu não tiver o mesmo expoente, tá? Então, todos eles têm que ter o mesmo termo semelhante, certo? Resolvam, qualquer coisa, entrem em contato. Como multiplicamos polinômios? Aplicando a propriedade distributiva. Essa é bem tranquila. Como que se resolve, né? Ali, ó, o primeiro exemplo, menos y ao quadrado, que multiplica y na terceira, menos 2y
na terceira, ao quadrado mais 1, que é igual, né? Então, x menos x, né? X é y vezes y é y na quinta. Por quê? Porque eu vou, quando a gente trabalha, vocês já viram isso, né? Nas potenciação, quando trabalhamos com multiplicação de bases iguais, mantemos a base e somamos os expoentes. Vocês lembram disso, né? Então, o primeiro termo vai multiplicar o primeiro, vai multiplicar o segundo e vai multiplicar o terceiro, certo? No exemplo de baixo, a mesma coisa, só que o que que muda? Como eu tenho dois termos em cada parênteses, o primeiro multiplica o primeiro multiplica o segundo, e o segundo multiplica o segundo multiplica o segundo. Esses dois exemplos, esse de baixo aqui, vocês viram que ele é um quadrado da soma de dois termos. Por quê? Porque eles são idênticos, né? Quando eles são idênticos, A e B, que multiplica A e B, eles se tornam um quadrado da soma de dois termos, certo? Tente fazer sozinho, então, esse exercício aí. A é 2x mais 3 quintos de y e B é x, né, menos 1 meio de y. Tentem resolver esse exercício também, ok? E é claro, né, teste sua habilidade e resolva as multiplicações dos polinômios. Lembre-se, use a forma distributiva. Primeiro multiplica o primeiro, primeiro multiplica o segundo multiplica o segundo multiplica o segundo. Depois agrupem os termos semelhantes e resolvam, certo? Combinado então. Correção das atividades da aula anterior, que foi sobre produtos notáveis, que nós vínhamos falando, né? Lá. Eu resolvi todos na mão para vocês entenderem passo a passo, tá? O primeiro exercício, vocês tinham quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença de dois termos. Então, todos aí resolvido passo a passo, tá? No segundo exercício, vocês tinham cubo da soma de dois termos e cubo da diferença de dois termos. Eram bastante conteúdo, bastante exercício, mas era pra gente treinar mesmo e gravar, que pelo menos assim a gente ficava craque nisso daí, certo? Todos resolvidos. Confiram nos seus cadernos, tá? Vejam o que vocês não entenderam, qualquer coisa, entre em contato com a professora. É muito importante que vocês corrijam, tá? Porque esse conteúdo, uma hora que vocês precisarem ter uma prova, ou mesmo uma hora que a gente retornar para a sala de aula, a gente vai estar retomando para revisar esses conteúdos, ok? Chegamos então ao final da nossa aula, né? Dúvidas, como eu sempre digo, a professora está à disposição, tá? Mandem foto da atividade feita no caderno para que a professora possa dar um ok. Espero que vocês não fiquem igual o nosso bonequinho ali do lado, ó, perdendo sono à noite porque não conseguiu entender. Não esqueçam de perguntar. Bom estudo a todos e, é claro, um beijo no coração de vocês.